Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. No programa de hoje a gente vai falar sobre um dos setores que geram mais discussões apaixonadas na Bolsa de Valores. Inclusive, é de onde veio o grande case de valorização nos últimos anos na Bolsa Brasileira, que é o Magazine Luiza. Desde 2016, essa ação subiu incríveis 4.700%. Mas e aí? Será que a próxima história de sucesso também vai vir do varejo? Se sim, qual vai ser essa empresa? Para discutir isso, a gente está aqui com dois analistas só para falar de varejo. Daniela Bretthauer, que é chefe de renda variável da Eleven Financial, e Gustavo Oliveira, analista de varejo do Banco UBS. Muito obrigado aos dois pela presença aqui no Carteira Inteligente. E eu começo o programa perguntando para a Daniela. Daniela, por que o varejo é tão querido assim? O que ele tem de tão especial que chama a atenção de tanta gente na Bolsa de Valores? Boa tarde, Naka. Obrigada pelo convite. Olha, o varejo realmente virou a vedete da Bolsa, né? Nos últimos 2 meses ele está surpreendendo. Foi beneficiado pelo esse fenômeno da pandemia, porque o consumidor ele precisa continuar se alimentando, ele quer continuar comprando. Ele está fazendo a higiene pessoal, né, que é super importante, só que de um momento para o outro ele viu as lojas fechadas, então essa necessidade de se digitalizar, de buscar outras formas de fazer essa compra. E o varejo, né, o varejo de supermercados e as farmácias permaneceram abertas, mas as outras lojas, né, elas tiveram restrição, né? Quem tinha só loja em shopping fechou e mesmo as lojas de rua tiveram aquele momento, né, de incerteza. Então, quem que se beneficiou foi as varejistas que estavam mais preparadas para atender esse consumidor neste momento de isolamento social, né? Bacana. E Gustavo, a pandemia, então, reafirmou a importância e talvez as paixões do investidor com o setor de varejo? Acho que sim, Naka. A gente tem... Obrigado, né? Antes de mais nada, obrigado pela CNN, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o varejo, ele desperta muitas paixões. É quase futebol, né? A gente brinca que todo mundo entende de varejo, assim como todo mundo entende de futebol. Todo mundo tem uma opinião sobre aquele supermercado que vai ou que não vai, sobre a loja de varejo A ou B, sobre a roupa daquela loja A ou B. Então, é uma coisa que está muito presente nas nossas vidas. Eu acho que por isso todo mundo entende um pouco de varejo. Quando veio a pandemia, linkando nesse ponto que a Daniela já começou a falar, as pessoas tiveram que se adaptar rapidamente, né? E algumas coisas ficaram abertas, outras fecharam pouco tempo depois. Então ele ficou mais presente ainda nas nossas vidas, né? Então o varejo se beneficiou, mas nem todos se beneficiaram, né? Está sendo muito difícil para muitos varejistas, para muitas empresas, nos grupos de discussão que a gente participa, você vê que está todo mundo muito preocupado. E até quem está aberto está muito preocupado, né? Os varejistas de alimento tiveram que se adaptar rapidamente. Hoje você vai numa loja, tem que botar aquele painel de acrílico, tem que cuidar das pessoas que estão lá, tem os grupos de risco que você tem que lidar, você tem que contratar mais pessoas, tem um custo operacional maior, não pode faltar comida, né? Acho que no começo da pandemia estava todo mundo muito preocupado, vai faltar comida, não vai faltar comida. Isso é o varejo, assim, pulsando na vida de todo mundo, né? E tem sido difícil, tá? Não tem sido fácil para ninguém, para nenhum operador. Acho que eles estão se adequando, algumas empresas melhor que as outras e alguns subsetores do varejo se beneficiando, né? Então, antes de falar de setores e de empresas propriamente ditos, você tocou num tema bem bacana, Gustavo, que é que no varejo você tem, às vezes, até o investidor torcedor ali, o cara que está torcendo, ele tem uma paixão, uma certeza com aquela empresa. Isso não é ruim do ponto de vista do investidor? O cara consegue separar ali o que é torcida, o que é racionalidade? Como é que fica isso na tua avaliação, essa divisão entre o que é a torcida do meu coração e o que é a racionalidade da minha carteira? Eu acho que tem muito disso. Eu consigo enxergar muito bem o que você está falando, né? A pessoa gosta daquela empresa,
por algum motivo, ou aquela loja, e às vezes ela deixa de olhar o todo, deixa de olhar os competidores, deixa de olhar o retorno que aquela empresa está tendo nos investimentos que ela está fazendo. Isso acontece bastante nas discussões, tá? Então, tem sim tem uma paixão aí. Mas não é um problema para você? Eu acho que como analista, a gente tem que tentar separar isso. A gente tem que achar outras fontes de informação. Agora, o que a gente trabalha muito? A gente trabalha muito com a percepção do consumidor. Nas nossas pesquisas, a gente vai fazer pesquisas com os consumidores e entender o que eles estão falando sobre as várias empresas. Uma coisa é o que eles dizem que eles estão fazendo e a percepção que eles têm daquela empresa. E a outra é realmente se eles estão indo comprar naquela empresa. Então tem muitos segredos aí para a gente tentar desvendar como analista, né? Legal. Dani, antes de falar então dos setores e das empresas, queria ouvir a tua percepção sobre, estruturalmente, como a pandemia tem mudado o setor de varejo. Foi aquele empurrão para o e-commerce que a gente estava esperando há tanto tempo? Isso mudou profundamente? Eu queria ouvir um pouco a tua percepção sobre isso. Como a pandemia mudou a estrutura do varejo no Brasil? De fato, o e-commerce virou o protagonista, né, da pandemia, né? E não foi só o varejo que teve que se digitalizar. O consumidor também teve que se digitalizar rapidamente. Então, muitas empresas tinham feito um planejamento, né, de daqui a 5 anos, onde que eu quero chegar em termos dos avanços, né, da minha transformação digital. E, de repente, eles tiveram que executar isso, 5 anos em 5 semanas. Então, a gente fala do 5 em 5, né? Então, isso foi realidade para muitas companhias. Mas, dependendo do segmento onde a companhia está inserida, isso não foi possível. Por quê, Naka? Porque a gente tem a questão do estímulo social. Então, você tem, para alguns setores, essa questão do estímulo, ou seja, eu tenho uma festa, eu vou sair para jantar, eu vou sair para trabalhar, né? Quando você perdeu este estímulo, muita da sua propensão para o consumo, esquece a renda, esquece como é que está a economia, eu estou falando desse estímulo. Então, assim, você já perdeu o estímulo básico, porque agora você está em casa, né? E aí você tem a questão da renda, muita gente teve jornada de salário reduzida, ou perdeu o emprego, então, assim, você tem uma série de consequências. Então, não adianta a companhia querer ou conseguir ter avançado no digital, mas a pessoa não quer comprar ou ela não pode comprar nesse momento. E também ela perdeu o estímulo de comprar. Legal. Então, vamos começar a entrar nos setores e nas ações para ver se você compra ou vende o papel da sua carteira. Vocês falaram do comércio de alimentos, que foi muito importante, teve um papel forte agora, desde o início da pandemia. Dani, queria começar com você. Uma percepção do setor de supermercados, Pão de Açúcar, Carrefour, são os 2 principais papéis dessa área. Você gosta desses papéis? Você vê diferença estrutural nessas 2 empresas do ponto de vista do investidor? Ele tem que comprar, fugir desses papéis? Qual que é a tua opinião? O Gustavo até vai dar risada aqui, né? Porque ele já sabe que eu sou um pouco biased, porque eu trabalhei no Carrefour, né? Um tempo, né? Mas, independente disso, os dados da Cielo, né? Que a gente acompanha, eles realmente mostraram que o varejo de alimentos foi o grande vencedor, né? Nessa pandemia. Enquanto vários setores sofrendo uma queda absurda, desde o início da pandemia, o vestuário foi uma delas, né? O setor de bens duráveis, ele chegou a cair bastante, já está se recuperando. Mesmo a farmácia, né? A farmácia teve aquele efeito também de estocagem no final de março, depois caiu em abril e se estabilizou aí maio, junho, e agora em julho está começando a aumentar. Mas o supermercado, ele teve um desempenho forte durante toda a pandemia. Ele se beneficiou daquele medo, né, do que a gente falou, de faltar alimento, do efeito estocagem no final. O fenômeno de guardar papel higiênico em casa. Assim, isso foi uma coisa maluca. Teve esse fenômeno. Mas ele se manteve forte, eu estou falando assim, forte com mais de 10% de aumento durante todas as semanas. Você olha o dado da Cielo, isso é super claro. Aí você perguntou Carrefour e Pão de Açúcar. Bom, os 2 são franceses,
Então, os dois tiveram o benefício de, como a pandemia aconteceu, né, lá fora antes, eles já observaram, né, como os países onde eles atuavam, na Itália, na França, estavam lidando, trouxeram muitas dessa estratégia de como lidar com a pandemia, mesmo dos mecanismos de proteção para os funcionários, dos protocolos, já importaram, né, lá de fora, e as duas estão indo muito bem. Em termos de vendas, a gente viu as vendas aí do primeiro trimestre, agora a gente vai ter no final de julho, né, o desempenho do segundo trimestre, mas as duas foram muito bem. Né? Aí a pergunta, Carrefour ou Pão de Açúcar, como eu já dei, né, a dica que eu sou um pouco biased, né, eu diria Carrefour, mas principalmente eu gosto mais do Carrefour por causa do Pão de Açúcar, por causa da estratégia omnicanal. Então, acho que o Carrefour está um pouco mais avançado nessa questão da omnicanalidade, aquela coisa do... Já tinha feito o drive-thru, foi o primeiro a trazer o conceito do drive-thru. Ele faz também na parte do e-commerce, não só o e-commerce alimentar, mas o e-commerce não alimentar muito bem. Ele tem a parceria com a Rappi para a questão da última milha. Agora ele já está em outros aplicativos também, como o Corner Shop. Mas eu acho que assim, o Carrefour, essa coisa do ecossistema com o banco, né, o Banco Carrefour muito forte, com a penetração dos cartões, né, na base de clientes, ele tem se saído melhor em termos, né, de desempenho. Aí... Gustavo, você é do time Carrefour, time Pão de Açúcar? Eu sou mais do time Pão de Açúcar. É interessante até porque, gente, já tenho uma primeira opinião diferente, né? Eu vejo crescimento maior quando eu analiso o Pão de Açúcar, crescimento de receita mais acelerado. Eu vejo as estratégias são parecidas até certo ponto, onde você tem um negócio de atacarejo muito grande, ele é 80% da receita do Carrefour, só que ele é somente 50% da receita do Pão de Açúcar no Brasil, né? Que hoje o Pão de Açúcar ele também tem um lado colombiano, né, na operação, mas no Brasil ele é 50% contra 80%. E tem um número menor de lojas do lado do Pão de Açúcar, então uma oportunidade de crescimento maior, tá? Num mercado onde você está tendo uma situação duopolística, né, que é muito favorável para essas duas empresas, essa competição, onde as duas, no atacarejo, tem quase 70% de mercado, isso te ajuda a ter retornos bons nessa operação. Além disso, esse mercado de cash and carry, né, de atacarejo, a gente fala cash and carry atacarejo, ele é um mercado que está crescendo. Quando você olha os canais de varejo de alimento, esse é o canal que mais cresce. Então eu estou com uma empresa que é menor, mas já é grande, no lado do Pão de Açúcar, com a possibilidade de crescer mais rapidamente do que essa que já é grande. Mas nessa entrada no mercado, eu afeto um pouco o crescimento da outra empresa, mas no final as duas vão se beneficiar no longo prazo. Mas eu estou querendo capturar essa entrada do Pão de Açúcar no negócio. Tá? Do outro lado, quando eu penso em estratégia digital, eu vejo o Pão de Açúcar assim, muito na frente do Carrefour. Tá? Ele tem uma estratégia de programa de fidelidade, que ele fez uma parceria com a Danhub, que é o player global nessa questão de programa de fidelidade. É muito antiga essa parceria. E ela está melhorando ao longo do tempo. Tá? Por alguns problemas de gestão, ela não era tão bem desenvolvida, ela está melhorando. Quando eu penso na marca Pão de Açúcar, que é uma marca muito forte, que representa 27% do negócio alimentar, é uma marca de média, alta renda, que é justamente a marca que se digitaliza, e eu tenho esse programa de fidelidade muito bem conectado, eu tenho uma vantagem muito grande no negócio. Então eu gosto disso, eu gosto que ele é o dono do dado, ele tem 3 modalidades de entrega, do centro de distribuição, da loja, e ele também verticalizou a questão do James, que eu acho importante para ele, porque ele quer manter o cliente com ele mesmo, entendeu? Então, acho que esse conhecimento do cliente, para mim, é fundamental. Eu não quero terceirizar
isso para um agregador de que me dá o serviço, mas que também me rouba a inteligência do cliente. Essa coisa da fidelidade, você está dizendo, é o aplicativo, o Pão de Açúcar Mais, os selinhos, toda essa cadeia de segurar esse cara bem lá. Conectada. E eu conecto isso com o fornecedor também, porque o fornecedor pode participar dessa plataforma, sim, fazendo ofertas, mas com conhecimento daquele cliente, entendeu? Eu quero fazer oferta na cidade de São Paulo para pessoa de 40, 50 anos, para uma marca de cerveja específica. Uma marca de cerveja específica, entendeu? Então, assim, eu acho que o Pão de Açúcar está muito bem colocado nisso. Mas eu acho que o mais importante, quando a gente está falando, e eu concordo tudo com... apesar de eu escolher o papel diferente, eu concordo tudo com o que a Dani falou, de você estar tendo um crescimento muito bom nessas empresas, os papéis na bolsa não estão refletindo isso. Tá? Então, eu tenho uma recomendação de compra no Pão de Açúcar, uma recomendação de neutro, né, que é a recomendação do UBS, no Carrefour. É interessante, porque esses dois papéis, apesar da receita ter sido muito boa, eles estão underperformando, né, que a gente fala, a bolsa. Né? Então, eu acho que em algum momento, quando eles mostrarem para o mercado que a receita está realmente vindo forte e que talvez a lucratividade esteja mais acertada, porque o que eu acho que o que assustou um pouco o mercado no final do primeiro trimestre é que eles tiveram muitos custos extraordinários para preparar as lojas para a pandemia. Para manter aberta. Né? E para manter a loja aberta, né? Aquilo que a gente está falando das pessoas, dos grupos de risco, contratar mais pessoas. Então, acho que isso vai dar o mercado já entendeu. Então, o valuation, né? Quando a gente, o valor das ações estão atrativos. Então, eu acho o Pão de Açúcar um papel que ficou para trás, é um dos que a gente gosta bastante hoje em dia. Muito bem, então está empatado aqui o jogo. Carrefour 1, Pão de Açúcar 1 e o Atacarejo, que o Gustavo mencionou, né? As duas marcas têm esses dois supermercados têm duas marcas muito fortes, né? No Carrefour, o Atacadão e o Açaí, do Grupo Pão de Açúcar, esse modelo que tem sido o motor de crescimento do varejo aqui no Brasil. E o James é o aplicativo de entregas lá do Grupo Pão de Açúcar, que concorre com o iFood, com o Rappi, com todos esses. Falando agora de um outro setor no varejo, sobre as lojas de departamento e o varejo de vestuário. A gente tem uma série de empresas nessa listinha. Tem Renner, C&A, Riachuelo, Marisa, Hering, dá para colocar Arezzo aí também nessa lista. Tem muito papel. Queria ouvi-lo sobre isso. Quais são as oportunidades, que ação vocês gostam e desgostam desse subsegmento? Dani. Olha, com relação ao varejo de vestuário, né, então, ele foi muito impactado, né? Quando eu comentei no começo sobre aquela questão do estímulo, né, social, então, pegou em cheio, né, esse setor, porque ele depende muito desse estímulo, né? Então, você tem a questão da moda, o que está na moda, a tendência, mas o estímulo é também bastante importante para continuar impulsionando as vendas, né? E aí o varejo de vestuário, não só, muitas delas estão localizadas quase que totalmente em shopping, né? Então sofreram com a questão do fechamento, mas também elas não eram tão digitais, né? Elas não estavam tão avançadas no digital, né? Aí, falando especificamente desse segmento, uma empresa que está me surpreendendo muito, a gente, como analista, além do trabalho normal de analisar os balanços, tudo, como o Gustavo falou, a gente também tem que fazer o nosso próprio dever de casa. E isso inclui não só você experimentar, né, comprar o produto, seja pela internet ou seja na loja mesmo, mas você também segue, né, nas redes sociais, conversa com funcionários, com competidores. E uma empresa que eu estou de olho assim e estou acompanhando na mídia social o esforço, tá? Que está um esforço assim extraordinário, é a Arezzo. Né? Então, eu queria até dar os parabéns, o Alexandre Birman está de parabéns, porque ali é um negócio de muito estímulo, né? Tem que lançar muita coleção, ele teve que já fazer o ajuste de coleção, ele já virou tudo para showroom virtual,
fez um programa forte com os franqueadores para, não, né, mesmo na reabertura dos shoppings, a questão da prateleira infinita e quanto de mercadoria que os franqueados teriam que ter em nível de loja. Então, assim, um esforço surreal. Eles fizeram um lançamento há 2 dias atrás dos novos produtos da coleção Schutz, totalmente virtual. Então, ali, assim, eu estou realmente impressionada com esse esforço da Arezzo no digital, e eu acho que isso vai se traduzir num bom desempenho para a ação, né? Óbvio que, em termos de resultado, você vender só 20% que seja pela internet, isso não vai compensar, né? Mas o esforço e a capacidade de se reinventar e a energia que eles estão colocando, isso realmente tem valor, né? E isso vai chegar, né, no resultado. Arezzo na bolsa é a RZZ3, né? Correto. É isso. Muito bem. Gustavo, e você? Que ação você gosta e desgosta desse subsegmento aí do varejo? Eu não gosto de nada desse subsegmento, sendo bem sincero. Eu acho assim, infelizmente é o setor que mais sofreu, né? Você olha os dados da Cielo, é um setor que ainda está caindo 40% no ano. Né, desde o começo da pandemia, ele caiu muito mais, as lojas fecharam. A gente, no banco, a gente analisa muitos dados de mobilidade e a gente tem feito um acompanhamento bem próximo, semanal. A gente publica um relatório com os dados de coronavírus para o Brasil inteiro. Brasil, México, Chile, que são os principais países, e Brasil e México são os mais afetados da região da América Latina como um todo. Esse setor ele é muito afetado por mobilidade, até porque você tem muita exposição a shopping center, você precisa fechar os shopping centers e as lojas elas ficam sem receita. Como o e-commerce é muito pequenininho na contribuição do resultado dessas empresas, não mexe muito, né, não tem como mexer muito o resultado. Então você está numa situação que a gente está alguns meses de pandemia, a gente não sabe quanto tempo essa situação de abre e fecha da pandemia vai continuar, e você ainda vê receita bastante afetada. Quando você voltar, quando você sair da pandemia, você tem uma situação macroeconômica muito complicada. Além disso, até você ter uma vacina mesmo, ou um tratamento que realmente no estágio no início da doença você consiga realmente achar uma cura, as pessoas vão estar com medo de sair de casa. Então tem um tema muito forte que é o medo de sair de casa hoje, que a gente vai falar daqui a pouco quando a gente for falar de e-commerce, mas isso afeta também o varejo de vestuário. Você vai abrir o shopping center, mas o shopping center vai ficar vazio. Você vai ter medo de sair de casa. Você vai chegar numa loja de vestuário, talvez a loja nem possa não pode nem experimentar o produto. Então você vai ter um tráfego menor e uma conversão menor, porque você precisa experimentar a roupa, né? E daí você vai pedir, você só está ficando na sua casa, você já não compra roupa há muito tempo. Só pijama. Você está de pijama na sua... Entendeu? É isso. Então, assim, eu acho muito difícil. Eu acho, assim, que tem empresas que são muito boas nesse setor. Eu acho a Arezzo, que a Dani falou, é uma empresa bastante respeitada pelos investidores. Eu, particularmente, acho a Lojas Renner brilhante, assim, o que eles fazem. Tudo que eles estão fazendo de estratégia digital, eles estão muito além de qualquer competidor hoje aqui no Brasil. A preocupação que a Lojas Renner já tem na parte de sustentabilidade, que é um outro tema importantíssimo no nosso setor de varejo, né? Quando você pensa em sustentabilidade, você está pensando no setor de vestuário, você está pensando no setor de alimentos, então talvez algumas outras coisas, mas isso é muito importante. Acho que a Renner faz um trabalho, está começando, eu acho, mas ela faz um trabalho que se destaca versus as outras empresas. Agora, quando eu olho para o valuation da empresa, com o resultado que tem tanta incerteza ainda, eu não acho nada barato. Ou seja, são empresas boas, mas no momento que está muito ainda incerto e não há oportunidade para o... Eu posso esperar, bacana, entendeu? Eu não preciso me... ser afoito agora. Legal, olha, eu estou conversando aqui com Daniela Bretthauer, que é chefe de renda variável da Eleven Financial, e com Gustavo Oliveira, que é analista de varejo do Banco UBS. A gente está falando sobre ações do setor de varejo, e agora a gente vai para o tema que dá maior treta no mercado financeiro, na Faria Lima, que são as duas empresas
que despertam paixões e ódio aí no mercado, que é Magazine Luiza e Via Varejo. Esses são dois cases absolutamente fora da curva, principalmente Magazine Luiza, obviamente. Dani, eu queria começar falando de Magazine Luiza. Esse papel subiu 4.000% aí nos últimos anos. Ele está entregando, a empresa está entregando tudo isso que a ação subiu? Continua sendo uma empresa que está no teu radar? Qual que é a tua recomendação para esse papel? A gente tem recomendação de compra para o Magazine Luiza, é uma empresa que a gente gosta bastante. Quando o Frederico falou, eu vou me transformar de um varejista tradicional para um varejista digital, com pontos físicos e calor humano, ele fez isso, né? Então, ele foi obsessivo nessa estratégia, né? Que ele pegou a ideia do operação chinesa, de como que os chineses operam lá fora, a questão do offline com online, trouxe para o Brasil, tropicalizou, ajustou a ideia e começou a implantar, né, obsessivamente na execução da estratégia. E hoje ele fez essa transformação, né? Então, um pouco mais da metade das vendas do Magazine Luiza hoje já vem do digital, e ele entrou super bem preparado, né, nessa pandemia, porque teve a oferta lá em novembro, onde eles captaram 5 bilhões, teria sido o maior follow-on do varejo brasileiro, se não fosse a Lojas Americanas, né, que acabou de concluir essa semana, né? 8 bilhões, né, então a Lame acabou desbancando o Magalu, né, na questão do follow-on, né, do bolso dos consumidores. Mas eu acho que o Magalu, ele realmente está conseguindo, né? Antes você pensava no Magazine Luiza só em eletrodomésticos, e hoje ele é muito mais que isso, né? Ele é um grande vendedor de fralda, grande vendedor de bebidas, na parte de cosméticos, né, com a Época. Então, assim, ele já avançou muito também na questão de categorias, né, com a própria compra da Netshoes, né? Então, hoje ele está virando realmente, né, essa plataforma digital, né, com pontos físicos e calor humano. Tudo bem. Olha, só para você saber, a Dani citou aqui o Frederico Trajano, que é quem é o manda-chuva lá no Magazine Luiza, e o follow-on é uma oferta subsequente, é quando os acionistas oferecem as ações no mercado e aí depois eles oferecem um lote a mais depois de algum tempo, e foi isso que aconteceu lá no Magazine Luiza e também nas Lojas Americanas recentemente. Gustavo, Magazine Luiza, você gosta? Amazon é um cara para conversar à altura do Magazine Luiza? Importante colocar alguns outros papéis nesse setor, né? Eu acho que a gente está falando muito da Magazine Luiza, mas eu acho que a gente tem que discutir o setor de e-commerce como um todo, né, Naka? Eu acho que Mercado Livre é a maior empresa do setor na América Latina, vale quase 50 bilhões de dólares, é o maior market cap da região. Aqui é negociado na Bolsa de Nova York, né? É o Mercado Livre. É o que a gente mais gosta, tá? Então, é o que a gente tem uma recomendação de buy. 70% do negócio dela, a presença dela é no Brasil. E ela tem mais ou menos 35% de market share. Então, é a grande líder do setor brasileiro. A que está em segundo lugar é a B2W. A gente estima por volta de 22% de market share nesse momento. A Magalu, ela é super respeitável, né? É uma empresa, a gente não tem cobertura formal, então eu não posso te dizer se eu gosto do papel ou não. Tem 13% de market share e está ganhando market share, né? Ela vai ganhar market share esse ano, ela vai fechar até um pouco o gap com as outras. E por último, se você pode colocar dentro do contexto de e-commerce, a Via Varejo, né? Só que a Via Varejo é uma que tem perdido market share ao longo dos anos em e-commerce, tá? A gente pode voltar. A Dani, eu vou pegar no finzinho da fala da Dani, que eu acho que é importante. Eu olho muito esse setor com o conceito de plataforma de negócio, tá? Onde você tem vendedores e compradores dos seus produtos e você é um grande intermediário. Essas empresas, a Magazine Luiza, a B2W,
e agora a Via Varejo está tentando fazer isso, elas se adaptaram, elas tinham um modelo tradicional, se adaptaram para um modelo de plataforma. Quando o Mercado Livre sempre foi plataforma, desde o comecinho, né? Nos últimos 20 anos, o Mercado Livre sempre foi uma plataforma. A plataforma, ela te gera, ela é mais fácil de crescer, entre aspas, né? Se você conseguir gerar efeito de rede nesse negócio. E quando você consegue gerar o efeito de rede, o crescimento fica exponencial, tá? Então, ou seja, o caminho que esse pessoal todo está tentando fazer aqui no Brasil é algo que está no DNA do Mercado Livre. É o DNA do Mercado Livre. Uhum. Agora, quando essas plataformas começam a se desenvolver, eu digo que quando você pensa, eu vou te responder também a questão da Amazon, elas começam com alguma coisa que é muito forte, algum mercado que é muito forte, no caso do Mercado Livre é o e-commerce, mas ela começa a entrar em outros mercados endereçáveis, como, por exemplo, pagamentos, né? As maquininhas, ou a parte de fintech, e você começa a desenvolver outros negócios. Isso aconteceu na China, a gente olha as nossas experiências na China, onde você tinha a Alibaba, que veio de uma plataforma de e-commerce e hoje já tem toda a parte de pagamentos, ou a Tencent, que veio na parte de comunicação, que é o WhatsApp WeChat, chinês, WeChat, e entrou agora na parte de e-commerce, está fazendo na parte de gaming também, está entrando em outros negócios. E você tem no Brasil o Mercado Livre com a parte muito forte de e-commerce, entrando no fintech muito forte, a B2W fazendo um movimento bem parecido e a Magalu tentando buscar isso também. Um pouco atrás das outras duas. Sim. Agora, o tamanho importa nesse setor. Eu acho que o tamanho, a escala importa. Então, tamanho no varejo como um todo. Né? Né? É isso. O varejo, o tamanho importante. importa. Você tem ganhos de escala, no caso você tem ganhos de rede. Então o Mercado Livre tem 40 milhões de usuários no Brasil, B2W provavelmente é cerca de 25 milhões de usuários e a Magalu tem uns 13, 14 milhões de usuários. Via Varejo ficou para trás. Tá, então, e aí, nesse pessoal todo, você gosta mais do Mercado Livre? Eu tenho recomendação de compra no Mercado Livre, na B2W e na Lojas Americanas. Legal. Então, eu coloco Lojas Americanas como parte de uma plataforma. Tá. Então, olha, só para quem está nos assistindo saber, a B2W, que é dona do Submarino, Shoptime, Americanas.com. Aí a Americanas, que é outro papel, né, Lame, que aí sim é dona das lojas físicas da Americanas. E a Via Varejo, que está por trás das Casas Bahia e do Ponto Frio, e que o Gustavo mencionou aí que está também nesse caminho indo para o e-commerce. A gente está chegando pertinho do fim do programa, eu queria ouvir vocês sobre o restante. É uma pena porque o setor do varejo é gigantesco e tem um monte de empresas na Bolsa, por sorte, né? Isso é bom para a economia e para o setor. Olhando para frente, olhando para essa retomada da economia, que deve vir aí bem gradual, aparentemente, que o pessoal da macroeconomia diz, né? Com perda de renda, com alguma deterioração do mercado de trabalho ainda aí pela frente. Que papéis, que subsetores, tem alguma empresa que vocês olham com mais carinho a partir de agora, Dani? O que você olha de agora em diante nesse Brasil pós-pandemia? Olha, uma empresa que eu estou também monitorando bastante de perto, que ela está com um desempenho até levemente positivo no ano de 2020, mas ela não teve, né, grande destaque e não valorizou 84%, que nem a B2W, ou 60%, que nem o Magalu, 60% em cima dos 4 mil que você já tinha falado. Não é fácil. Né? Então, mas uma empresa que ela está num ponto aí interessante é a Natura, né? Então, a Natura fez uma grande aquisição transformacional, né, que foi a aquisição da Avon na virada do ano. Ela pegou a Avon num momento muito ruim, assim, muito cansada, a marca estava cansada, o canal das consultoras cansado, o tipo do produto, né? E ela adquiriu até por um preço bastante razoável, né? Só que, infelizmente, o timing, né? O timing para a Natura foi bom, porque ela comprou barato, eu acho, mas veio essa questão da pandemia. Então, muito dos ganhos de sinergia, muito das execução, né, que ela queria fazer, dessas capturas, talvez vai ficar um pouco adiado, né? Mas tudo bem. Então, assim, se você é um investidor que tem esse horizonte um pouco mais amplo,
Aí você pode, então, comprar a Natura agora, porque, com certeza, né, passando esse momento mais complicado, eu acho que assim, a fórmula para reviver a marca Avon, para dar essa virada de resultado, a Natura tem. Ela só não está conseguindo implementar, né, nesse momento. E aí eu acho que é uma empresa que tem toda a pegada da sustentabilidade, é uma empresa que pode se beneficiar, né, tem muitas das coisas da higiene, ou da parte de fragrância, né, da própria maquiagem, seja com ou sem máscara, que a companhia pode, né, ainda estar comercializando. Então, acho que é uma empresa para ficar de olho e que ela ainda não andou. Né, boa, tudo que... boa. Gustavo, qual que é o seu olhar para o futuro? Olhar para o futuro continua sendo e-commerce, continua sendo digital. Eu acho que isso está mudando e vai continuar mudando tudo que a gente vai estar fazendo numa volta da pandemia. Eu estava lendo hoje, mesmo antes de vir para cá, o nosso relatório do analista da China e a gente continua vendo crescimento muito forte em digital. E olha que eles nem foram tão afetados quanto a gente está sendo. E você olha a penetração que eles têm de e-commerce. Digital não é só e-commerce, tá? Mas eu estou colocando a parte de e-commerce. Eles já estão a 30% de penetração. No Brasil é 7,6% ano passado. A gente já prevê que vai chegar a 10% agora. E nos últimos 5 anos a gente viu esse mercado dobrar. Nos próximos 4 anos eu acho que ele vai dobrar. E talvez esses 4 anos seja um pouco conservador. Então, quando você tem um crescimento tão forte, eu estou querendo descobrir e continuar investindo nas empresas que vão ter exposição a esse setor. Então, para mim, é e-commerce, é digital, isso vai estar mudando tudo que a gente está vendo daqui para frente. Tá? Legal, muito bem. Antes da gente encerrar, eu queria uma resposta de 1 minutinho mesmo de vocês. Tem alguma cilada no setor de varejo? Pergunto isso porque a gente tem algumas empresas com problemas atualmente, né? A Restock aí numa situação difícil. Tem algum papel que vocês olham com um pouco mais de cautela? Dani. A gente não tem cobertura formal da Restock, mas você tem razão, você tem esse segmento do varejo de moda premium, ele não teve sucesso, né, na Bolsa. Você tem tanto a Restock quanto a Inbrands, que Sim. não chegou a fazer toda a abertura de capital, mas não foi bem, né? Na Bolsa não tem um histórico positivo, né? As duas com bastante dificuldade financeira. Bom, e aí a gente tem uma empresa que foi pega, né, no olho do furacão, que é a CVC, mas ela também está no meio de uma oferta, de um aumento de capital, que vai ser muito importante, porque ao contrário de Restock e Inbrands, que aí eu acho que também teve questão de management, a CVC agora acabou de trocar o management, né? Então trouxe uma pessoa super competente, que é o Leonel Andrade, e ela tem a escala, né? A gente falou aqui da importância Sim. da escala, ela Sim. tem a escala, a marca, ela tem os clientes. Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo, né? Quando as pessoas voltarem a viajar... Sim. Tá lá a CVC para vender. Fica em casa, viaje depois. Né? Então, olha, só antes de passar a palavra para o Gustavo aqui, a Restock é a dona de várias marcas desse segmento aí mais premium, né? John John, Lely Blanc, por exemplo, e a Inbrands é a dona da Elos, entre outras marcas. Gustavo, o que você tem de cilada aí pela frente? Em 1 minuto, rapidinho. Eu acho que a Dani está certa, tomar cuidado com o setor de vestuário. Acho que nos próximos 12 meses, eu acho que eu tenho alguns receios, eu acho que tem que tomar bastante cuidado e a recuperação deve ser lenta, tá? É muito difícil você imaginar que vai recuperar. Então, você vai ter problemas agora com as suas lojas fechadas e você vai ter uma recuperação lenta. Acho que é difícil de sair dessa. Eu tenho alguns papéis que eu tenho um pouco mais de receio. Por exemplo, eu acho que a Via Varejo ela tem mais risco de queda, mais downside, não sei falar isso, mais downside. Mais espaço para cair do que para subir. Mais espaço para cair para subir. Eu acho que está muito bem precificado para o tipo de negócio que ela tem hoje. Não estou dizendo que não vai dar certo, mas eu acho que o risco não está bem ajustado. Eu acho que tem outras empresas com mais risco. Então, tomaria um pouco de cuidado, principalmente pessoa física, não colocar toda a grana lá. Todos os seus ovos numa cesta só, né? Eu acho que você tem que tomar um certo cuidado nisso. Muito bem. Olha só, eu queria
Agradecer muito aqui a conversa com a Daniela Bretthauer, que é chefe de renda variável da Eleven Financial, e com o Gustavo Oliveira, analista de varejo do UBS. Eles citaram aqui alguns papéis. Daniela citou Magalu e Carrefour, como sendo dois papéis bacanas que ela gosta, e o Gustavo, Mercado Livre e o Grupo Pão de Açúcar. Muito obrigado a vocês. Então eu agradeço também você que nos acompanhou aqui nesse Carteira Inteligente, programa da CNN que fala sobre finanças e investimentos pessoais. No site do CNN Business você consegue acompanhar todos os episódios e também na versão podcast que está lá no site do Business e em todos os agregadores de podcast. Eu te espero aqui na próxima semana, sempre para falar de investimentos pessoais e de finanças. Até lá! Tchau, tchau!